Se tem uma coisa que eu abomino na minha vida, é a fofoca. Até um tempo atrás se dizia que fofoca era um comportamento prioritariamente feminino, mas a gente sabe que isso não é verdade. Tanto homens e mulheres gostam de falar da vida alheia. Principalmente quando isso acontece num ambiente organizacional, institucional, por exemplo. Num espaço de trabalho, muitas vezes as pessoas comprometidas com aquela instituição, pessoas cultas, pessoas comprometidas, por exemplo, com a defesa intransigente do direito das pessoas, se sentem na liberdade de, na ausência daquela pessoa, argumentar contra elas, dar a sua opinião sobre elas. E é incrível que não se fala a respeito de pontos que são importantes, se fala a respeito de pontos de caráter. Se o sujeito é simpático ou não é, se o sujeito é educado ou não é, se o sujeito estava de cara boa ou não estava. Além de não poder se defender, porque geralmente não está presente nessas ocasiões em que as pessoas se reúnem travestidas, né, de cultas, trabalhadoras, institucionalizadas, né? Além de se reunirem com essa finalidade, as pessoas esquecem que o sujeito não está ali presente para poder se defender, para poder responder, para poder pontuar, para poder eventualmente justificar. Isso geralmente acontece quando o sujeito tem um compromisso fora daquela instituição, quando leva um filho ao médico, por exemplo, quando vai ao médico, quando entra em férias. Parece que quando se abrem essas lacunas, abrem-se esses espaços, as pessoas se sentem confortáveis para falar a respeito dos outros, para falar a respeito dos colegas. E não para por aí, né? Trazem opiniões que muitas vezes comprometem aquele colega que no momento que retorna para sua instituição percebe a sombra da fofoca. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte: quando eu falo a respeito de alguém, quando eu me posiciono a respeito de alguém, eu preciso ter claro que eu estou falando a respeito de mim, né? Se eu tenho queixas a respeito de você, se eu tenho queixas a respeito da pessoa que convive comigo fisicamente todos os dias, e eu não tenho capacidade de me manifestar, de olhar nos olhos dessa pessoa e de buscar uma alternativa mais saudável que torne a nossa convivência um pouquinho melhor, quando eu tomo a liberdade de falar pelas costas dessa pessoa, eu não estou falando dela, eu estou falando a respeito de mim. Estou dizendo: olha, eu preciso dessa pessoa. Olha, eu gostaria que essa pessoa me abraçasse, me envolvesse, me acolhesse, me aquecesse. Incrível isso. E as pessoas não percebem que quando falam de alguém que está ausente do seu convívio real, nada mais fazem do que espelhar, do que vomitar os seus próprios conteúdos. Acreditam muitas vezes que estão ali prejudicando, criando um ponto, levantando uma questão para que a partir daquele momento todos fiquem atentos a respeito da pessoa que foi alvo daquela maledicência ou daquela fofoca. Fique atento. Pense 2, 3, 4 vezes antes de consentir com a cabeça ao ouvir alguém fazendo uma fofoca, né? Ao dar um sorrisinho, reforçando o comportamento daquele que fala mal de outra pessoa, porque nesses momentos nós estamos espelhando os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias dores, as nossas próprias fantasias. Nós não estamos falando a respeito daquela pessoa porque ela não está ali. Nós estamos falando a respeito das fantasias que nós temos sobre ela. Nós estamos falando a respeito dos nossos conteúdos e principalmente de como nós gostaríamos de que essa pessoa de fato gostasse de nós.
nos abraçasse, nos acolhesse. É como se a fofoca fosse a expressão máxima da carência do fofoqueiro. Tá bom? Meu abraço, um bom dia, tchau, tchau.